Olá, eu sou a doutora Estela Kapler, sou psicóloga e pesquisadora na área do desenvolvimento infantil. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento neuropsicomotor na primeira infância e a importância desse desenvolvimento para a aquisição de diversas habilidades. Bom, para começar, a gente precisa saber qual é esse período que a gente está chamando de primeira infância. Nós podemos considerar, se a gente for levar em consideração a idade da criança, então é um período que se estende dos 0, após o nascimento, até os 6 anos de idade. Nos 3 primeiros anos, ou seja, de 0 a 3 anos, a criança está passando por uma expansão do desenvolvimento cerebral. E esse contato de um desenvolvimento de um órgão, como o cérebro, dentro desse contexto sociocultural que a gente vive, acaba deixando que a criança aprenda e absorva muito da nossa cultura e do nosso contexto nesses 3 primeiros anos de idade. Por isso é muito importante que ela tenha um cuidado especial nesses primeiros momentos, que se evitem situações de privação, maus tratos, negligência e outras questões que podem interferir diretamente nesse desenvolvimento cerebral. Depois nesse período de 3 a 6 anos, a gente concebe que essa criança já está num período pré-escolar. Algumas já estão frequentando a escola e já estão adquirindo, e já têm essa capacidade, para adquirir e aprender algumas atividades e desenvolver algumas habilidades, como, por exemplo, começa o desenvolvimento da escrita, como os pedagogos gostam de dizer também, o movimento de pinça e outros movimentos motores que deixam a criança mais preparada para aprender algumas habilidades necessárias, tanto para o convívio social, quando a gente considera as relações e as interações afetivas, mas também para essas habilidades relacionadas a questões do dia a dia, de atividades que nós humanos precisamos fazer. A criança, diferentemente de outros animais, por exemplo, ela tem um longo período de desenvolvimento infantil e ela depende muito dos cuidados, da supervisão e da orientação de adultos, principalmente para sua proteção, diferentemente de outras espécies de animais. Isso aconteceu por uma adaptação, na nossa questão evolucionista, em que animais, por exemplo, vamos pensar num gatinho aqui. Com 1 mês, o gatinho já se alimenta, já corre por aí, já começa a buscar alimento, já brinca com os seus irmãozinhos. E o bebê com 1 mês de idade, ele é um bebezinho, um bebê humano, um bebê muito frágil, ainda precisa de muito cuidado e de muita proteção dos pais. Ele não conseguiria, por exemplo, buscar o alimento por si só. O desenvolvimento neuropsicomotor, ele é uma constante interação daquelas características biologicamente determinadas, ou seja, através dos nossos genes, aquelas características que nós trouxemos, daquele nosso período de desenvolvimento inicial, e uma interação constante com o meio sociocultural que a gente está inserido. Então, as relações que a gente estabelece, as trocas afetivas com os nossos pais, com os nossos cuidadores, elas vão ser fundamentais para esse desenvolvimento cerebral e certamente elas terão uma influência muito importante em habilidades e atividades que nós vamos desenvolver em outros períodos do desenvolvimento. A gente vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor, que nós precisamos dizer em que estão incluídas as áreas de linguagem, a questão motora e a questão cognitiva também. Então, às vezes, a gente tem uma questão de alguma deficiência intelectual que pode atrapalhar, por exemplo, ou afetar o desenvolvimento da nossa fala. Porque a gente tem uma estrutura em que a gente pode desenvolver a nossa fala, essa capacidade de articular as palavras, de organizar ideias para expressar isso através das palavras. No entanto, vamos trazer um exemplo aqui. Todos os seres humanos, eles nascem com capacidades que o possibilitam de expressar uma linguagem falada, como eu estou passando aqui para vocês, essas informações através de uma fala. Mas isso se deve, e eu estou falando também tão articuladamente aqui em português, porque eu nasci no Brasil. Mas vamos supor que eu tivesse nascido em uma família russa. Então, muito provavelmente, eu estaria falando o idioma que se fala na Rússia e não estaria falando
português. Então, a gente tem uma questão determinada biologicamente, né, uma estrutura que nos permite e que nos possibilita essa expressão da linguagem falada, mas vai depender da cultura, daquela comunidade, do lugar que a gente está inserido, que vai dizer se eu vou falar russo, se eu vou falar português, se eu vou falar espanhol. Então, essas são características muito próprias do desenvolvimento neuropsicomotor. Como eu disse, o desenvolvimento neuropsicomotor, ele trabalha com questões determinadas biologicamente e questões culturais e sociais que conversam. As habilidades integradas, ou seja, questões de linguagem, questões motoras, questões das interações sociais e a questão cognitiva, elas estão imbricadas. O que isso quer dizer? Elas estão intimamente relacionadas. Então, se a gente tiver um problema de ordem cognitiva, como eu disse, a gente vai ter problemas ou uma predisposição a ter problemas em outras áreas do nosso desenvolvimento. Embora a gente tenha, que seja esperado, né, que a gente tenha um desenvolvimento da linguagem, um desenvolvimento motor, um desenvolvimento cognitivo, elas não necessariamente vão acontecer em uma ordem pré-estabelecida. Então, a gente tem o desenvolvimento motor, em que o bebê ele começa a ter alguns movimentos meio desengonçados, com o tempo ele começa a articular, ele começa a agarrar coisas, ele rola, engatinha, ali por volta de um ano ele já está andando, agarrando nos móveis, começa a andar aos poucos, depois de um ano, e aí já sem ajuda. A linguagem também, ela começa com o bebê balbuciando, depois ele começa a falar algumas palavras, que a gente fala palavras-frase, né, em que ele quer, eu tô querendo água, ao invés de ele falar eu quero água, ele fala água, né, e aí com o tempo ele vai estruturando também essa questão da linguagem. Isso vai depender muito dos estímulos que esse bebê recebe e também vai depender muito das capacidades dele e do que nós chamamos de janelas temporais, né, o que eu quero dizer. Alguns bebês vão andar com 11 meses, mas alguns bebês vão andar com 1 ano e 2 meses. Quer dizer que esse bebê que tem 1 ano e 2 meses está com algum problema motor? Talvez não, provavelmente não. Porque as crianças elas vão andar ou falar num período, né? Se espera que elas falem nesse período. Se passar muito disso, a gente pode começar a perceber se isso não é uma questão de falta de estimulação, se não é uma questão realmente de alguma limitação motora que essa criança tenha. Então aí a gente pode examinar. Mas vamos sempre focar nesse período que a gente espera que a criança aprenda uma série de habilidades, porém, a gente precisa saber que cada um tem o seu tempo e se desenvolve no seu tempo e a sua maneira. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das explicações que eu passei e te vejo na próxima!